Meu nome é Laura Mendes, e aos 32 anos eu achava que sabia o que era amor. Não o amor de cinema, com finais felizes e trilhas sonoras, mas o tipo real, com seus silêncios estranhos, promessas quebradiças e o medo constante de estar apostando no cavalo errado. Quando conheci Daniel, pensei que tinha encontrado algo sólido. Ele tinha olhos castanhos que pareciam guardar segredos, um sorriso tímido que me desarmava e uma calma que me fazia querer confiar. Mas porra, como eu estava errada. Esta é a história de como o meu relacionamento com ele virou um pesadelo e como a casa na Rua do Olmo, onde moramos por 6 meses, ainda me fode a cabeça. Tudo começou em outubro, numa cidadezinha esquecida no interior do Brasil, o tipo de lugar que poderia ser qualquer subúrbio pacato, nos Israel, no Canadá ou na Austrália. Ruas arborizadas, vizinhos que acenam sem saber seu nome e um silêncio que parece engolir tudo. Eu tinha fugido de São Paulo depois de um burnout que me deixou em pedaços. Trabalhar como redatora publicitária me sugou a alma e eu precisava de um recomeço. A casa na Rua do Olmo parecia perfeita, uma construção antiga, com paredes de tijolo aparente, janelas grandes que filtravam a luz dourada do entardecer e um quintal com mangueiras tortas, como se tivessem crescido com raiva. O aluguel era ridiculamente barato, o que deveria ter sido um sinal, mas eu estava tão desesperada que assinei o contrato sem pensar 2 vezes. Conheci Daniel num café. Local, um lugar com cadeiras de madeira gasta e o cheiro de pão quente que te abraça assim que você entra. Ele era barista, com aquele jeito confiante de quem sabe fazer um latte perfeito, mas com uma timidez que me conquistou. Conversamos sobre música, o calor infernal, o jeito como a cidade parecia congelada no tempo. Ele era de lá, criado naquele fim de mundo, e tinha uma maneira de falar que me fazia querer ouvir mais. 3 meses depois ele estava morando comigo na casa da Rua do Olmo. Eu estava apaixonada, caralho, achando que tinha encontrado meu porto seguro. Mas a casa, ela tinha algo errado. Não era nada óbvio. Tipo portas batendo ou sombras dançando nas paredes. Era mais sutil, como se o ar fosse denso demais, como se cada cômodo estivesse me julgando. À noite, enquanto Daniel dormia, eu ficava olhando o teto de madeira, sentindo o silêncio me esmagar. Era como se a casa soubesse algo que eu não sabia, como se estivesse esperando eu foder tudo. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma que era só o estresse da mudança, mas porra, aquela sensação não me deixava em paz. Daniel começou a mudar. No começo, ele era doce, trazendo flores que provavelmente roubava do jardim de alguém, ou fazendo jantares simples que comíamos na varanda rindo de qualquer besteira, mas aos poucos ele ficou distante. Seus olhos que antes me aqueciam, agora pareciam fixos em algo invisível. Ele passava horas trancado no quarto de hóspedes, que ele chamava de escritório, mas nunca me dizia o que fazia lá. Quando eu perguntava, ele dava um sorriso forçado, me beijava na testa e dizia: "Só organizando umas coisas, Lau, relaxa." Mas tinha uma frieza na voz dele que me fazia querer correr. Uma noite, 4 meses depois que ele se mudou, acordei com um som que me deu um susto do caralho. Não era um arrastar ou um barulho clichê. Era algo vivo, como um suspiro longo e pesado, como se a casa estivesse respirando. Levantei da cama com o coração na boca e caminhei pelo corredor escuro. A luz da lua entrava pelas janelas, jogando sombras que pareciam se mexer quando eu piscava. Cheguei à porta do quarto, de hóspedes entreaberta, com uma luz amarelada vazando pela fresta. Empurrei a porta e o que vi me fez congelar. Daniel estava no chão, de costas, cercado por papéis espalhados. Ele escrevia num caderno como um louco, a caneta rasgando o papel. E ele murmurava: "Porra!" Murmurava algo que não era português, nem inglês, nem nada que eu conhecesse. Era uma língua antiga, gutural, que fez meu estômago revirar. Ao lado dele, uma foto antiga emoldurada em madeira podre de uma mulher com cabelos longos
e olhos tristes. Daniel, que porra é essa? Minha voz saiu tremendo, mas ele não se virou. Continuou escrevendo, murmurando, como se eu fosse um fantasma. Tentei me aproximar, mas parecia que o ar estava me segurando, pesado como chumbo. Finalmente ele parou, virou a cabeça lentamente e me olhou. Seus olhos, caralho, não eram dele. Eram vazios, mortos, como se algo tivesse tomado o lugar do homem que eu amava. Volta pra cama, Laura, ele disse com uma voz grave, antiga, que não era a dele. Saí correndo, tranquei a porta do quarto e passei a noite encolhida com o coração disparado, tentando me convencer que era só um pesadelo. No dia seguinte, Daniel agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café, me abraçou, perguntou o que eu queria fazer no fim de semana, mas eu não conseguia olhar para ele sem sentir um nó no estômago. Algo nele tinha mudado. Ou talvez eu estivesse finalmente vendo quem ele era. Notei coisas que antes ignorava. Ele evitava tocar na cômoda antiga do corredor, como se ela fosse radioativa. Sabia onde ficava cada interruptor da casa, como se tivesse morado ali a vida toda. E às vezes, no meio de uma frase, ele parava, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia. Que merda estava acontecendo? Eu precisava de respostas. Esperei. Um dia em que ele saiu para o trabalho e revirei o quarto de hóspedes. Encontrei uma caixa de madeira debaixo da mesa, cheia de papéis com anotações, desenhos estranhos, símbolos que pareciam coisa de filme de terror. No meio, mais fotos daquela mulher, algumas sozinha, outras com um cara que parecia o Daniel, mas com roupas dos anos 80. No verso de uma foto, escrito à mão, Clara, 1983. Meu coração quase parou. Quem era essa mulher? E por que, caralho, o Daniel estava obcecado por ela? Enquanto eu mexia nos papéis, as luzes da casa piscaram, mesmo sendo meio-dia. O ar ficou gelado e um cheiro de terra molhada encheu o quarto, como se eu tivesse aberto uma cova. Guardei tudo com as mãos tremendo e saí correndo. A casa sabia que eu estava fuçando e ela não gostou. Naquela noite, confrontei Daniel. Mostrei a foto e perguntei quem era Clara. Ele ficou branco como papel, os olhos arregalados, e por um segundo achei que ele ia desmaiar. Onde você achou isso, Laura? Ele perguntou, a voz tremendo. Quando insisti, ele explodiu. Você não devia ter mexido nas minhas coisas, porra. Você não faz ideia do que está fazendo. Depois disso, tudo desandou. Daniel passava ainda mais tempo trancado, e eu comecei a ter pesadelos. Sonhava que caminhava pela casa, mas os corredores eram infinitos e algo me seguia, sempre um passo atrás. Acordava, suando frio, com o coração na garganta, e Daniel nunca estava na cama. Ele dormia no sofá agora, dizendo que era para não me incomodar. Mentira deslavada. Ele estava se afastando ou eu estava vendo ele de verdade pela primeira vez. Não aguentei mais. Uma noite peguei uma lanterna e desci para o porão, que Daniel sempre me disse para evitar porque era só entulho. A porta era pesada, de madeira maciça, com um trinco enferrujado que cedeu com um gemido. O cheiro de mofo me acertou como um tapa e os degraus rangiam sob meus pés. A lanterna iluminou um espaço que parecia parado no tempo. Caixas mofadas, móveis quebrados e, no canto, uma pilha de roupas femininas, como se alguém tivesse abandonado uma vida ali. Ao lado, um diário com capa de couro rachada. Abri e vi o nome, Clara Almeida. O diário contava a história de Clara, que morou na casa nos anos 80. Ela falava de um cara chamado Eduardo, que era perfeito no começo, mas que foi ficando estranho, obcecado por rituais para manter a casa satisfeita. Ele a trancava no porão, dizendo que era para protegê-la, mas ela sentia que a casa a queria como sacrifício. A última entrada dizia: "Eu sei o que ele quer. A casa exige um preço e sou eu. Não vou deixar isso acontecer." Fechei o diário com o coração disparado. Que porra era aquela? Subi correndo, tranquei a porta do porão e guardei o diário. Quando Daniel chegou, mostrei o diário e perguntei quem era Clara.
Ele ficou em silêncio, então riu. Um som seco, sem vida. Você não entende, Laura. Essa casa, ela escolhe quem fica. Clara não entendeu, e você está cometendo o mesmo. Errol. Ele se aproximou, e pela primeira vez senti medo de verdade. Não era só desconfiança, era pavor, como se ele fosse um estranho com a cara do Daniel. Saí de casa naquela noite com uma mochila e o diário e me tranquei num hotel na cidade. Vizinha, não dormi. Cada barulho no corredor me fazia pular, cada sombra parecia viva. No dia seguinte, pesquisei a casa. Clara Almeida desapareceu em 1983. Eduardo, o namorado dela, foi preso por suspeita de assassinato, mas solto por falta de provas. A casa ficou vazia por anos, até eu aparecer. Voltei uma última vez de dia para pegar minhas coisas. Daniel não estava, mas a casa parecia acordada. As janelas que eu tinha deixado abertas estavam fechadas. A cômoda do corredor estava desalinhada, como se alguém tivesse mexido nela. Peguei minhas coisas e saí correndo, jogando o diário numa lixeira no caminho, como se isso pudesse apagar tudo. Hoje, moro em outra cidade, longe da rua do Olmo. Tento seguir em frente, mas caralho, não consigo. Às vezes, acordo no meio da noite, com a certeza de que tem alguém no meu apartamento me olhando. Não é o Daniel. Ele sumiu depois que saí, e ninguém sabe para onde foi. Mas sinto o Gaza. Não sei explicar, mas é como se ela tivesse me marcado, como se quisesse algo de mim. E o pior, sinto que não importa onde eu vá, ela vai me encontrar. Acordo às 6 da manhã há 5 anos. Café preto, torrada integral, banho de 10 minutos. Às 7 estou no carro, dirigindo pela mesma rota até o escritório de advocacia onde trabalho como paralegal. Minha vida é previsível, organizada, exatamente como gosto. Foi numa segunda-feira que conheci David na padaria da esquina. Ele esperava na fila atrás de mim. E quando pedi meu croissant de sempre, ele comentou: "Boa escolha. Venho aqui há meses e esse é definitivamente o melhor." David tinha olhos castanhos, calorosos e um sorriso que parecia genuinamente interessado quando perguntou sobre meu trabalho. Conversamos por 15 minutos e quando sugeri que tomássemos café no sábado, aceitei sem hesitar. Fazia 2 anos que não saía com ninguém. Nosso primeiro encontro foi perfeito. David escolheu um café aconchegante no centro, chegou pontualmente, às 2 da tarde, e mostrou interesse real em cada palavra que eu dizia. Descobrimos gostos similares em filmes, livros, até na preferência por acordar cedo. "É raro encontrar alguém que valoriza a rotina como eu", disse sorrindo. Nas semanas seguintes, David começou a aparecer na padaria no mesmo horário que eu. "Que coincidência", dizia sempre. Mas eu estava lisonjeada pela atenção. Ele se lembrava de detalhes minúsculos das nossas conversas, que eu odiava acordar com chuva, que bebia chá de camomila antes de dormir, que minha mãe ligava toda terça às 7 da noite. No segundo mês, ele sugeriu que eu desse uma chave do meu apartamento para ele, para emergências, explicou, e para eu poder preparar surpresas para você. A ideia me deixou desconfortável, mas David tinha uma forma de fazer minhas hesitações parecerem bobagem. "Você confia em mim, não confia?" As surpresas começaram pequenas. Chegava em casa e encontrava flores frescas, meu jantar favorito. Pronto, minha roupa íntima, lavada e organizada de forma diferente. Quando perguntava como ele sabia exatamente o que eu queria, David sorria e dizia: "Presto atenção em você." Foi numa quinta-feira que notei meu diário numa posição diferente na gaveta. As páginas não estavam alinhadas como sempre deixava. Meu coração disparou. Confrontei David naquela noite. "Você leu meu diário?" Ele não negou. "Queria te conhecer melhor, entender seus pensamentos mais íntimos. Isso é amor, Sarah. Isso é invasão de privacidade." David riu, mas não havia humor no som. "Privacidade?"
Entre namorados, a gente divide tudo, Sarah. Cama, sonhos, futuro. Por que esconderíamos pensamentos? Tentei explicar que tinha direito a espaços privados, mas ele me interrompeu. Você está sendo dramática. Eu te amo o suficiente para querer conhecer cada parte de você. Pedi para ele devolver a chave. David recusou. Não posso simplesmente desligar meus sentimentos porque você decidiu criar um problema onde não existe. Vai embora da minha casa. Nossa casa, ele corrigiu. Eu moro aqui agora. Percebi então que ele estava certo. Nos últimos meses, David havia se instalado tão gradualmente que suas coisas estavam por todo o apartamento. Roupas no meu armário, produtos no banheiro, comida na geladeira que eu não lembrava de comprar. Vou chamar a polícia. E dizer o quê? Que seu namorado te ama demais, que ele cozinha para você e lê seu diário porque se importa? David conhecia minha rotina melhor que eu. Sabia onde eu estaria a cada momento do dia. Havia mapeado minha vida inteira. Naquela noite fingi estar dormindo e o ouvi vasculhando meu apartamento. Gavetas sendo abertas, papéis sendo folheados. Às 2 da manhã, ele ligou meu computador. Ouvi o som das teclas por 1 hora. Na manhã seguinte, depois que saiu, descobri que ele havia acessado meu e-mail, minhas redes sociais, até meu internet banking. Havia imprimido conversas com amigas, screenshots de lugares que eu havia visitado. Uma pasta organizava tudo por categorias. Rotina de Sarah, gostos de Sarah, medos de Sarah. Empacotei algumas roupas e fui para um hotel. David me ligou 47 vezes naquele dia. As mensagens começaram carinhosas e evoluíram para ameaças veladas. Você não pode fugir de mim, Sarah. Eu conheço você melhor que você se conhece. Na segunda noite no hotel, ele apareceu no lobby. Não sei como descobriu onde eu estava. Provavelmente rastreou meu cartão de crédito. Isso já durou tempo suficiente. Disse, tentando pegar meu braço. Você vai voltar para casa comigo. O segurança do hotel o removeu, mas David voltou na noite seguinte. E na próxima. Procurei um advogado especializado em stalking. Comecei a documentar tudo, mensagens, aparições, evidências da invasão. David escalou também. Aparecia no meu trabalho, seguia meu carro, mandava flores com bilhetes que dizia: "Você sempre vai ser minha." A situação chegou ao limite numa sexta-feira. Voltei ao apartamento com um policial para pegar mais roupas. David estava lá, esperando. "Bem-vinda de volta", disse, como se nada tivesse acontecido. O apartamento estava diferente. Ele havia emoldurado fotos nossas que eu não lembrava de ter tirado. Tinha impresso mensagens antigas e colado na parede do quarto como papel de parede. Minha vida inteira estava exposta, catalogada, transformada em decoração. "Você está doente", murmurei. "Estou apaixonado", ele corrigiu. A diferença é que eu não tenho medo de demonstrar. O policial o removeu, mas David voltou na mesma noite. Arrombou a porta, entrou no meu quarto e ficou me observando dormir. Acordei com ele sentado na cadeira ao lado da cama, apenas olhando. "Você é tão linda quando dorme", sussurrou. "Tão vulnerável, tão minha." Gritei até os vizinhos chamarem a polícia. David foi preso por invasão de domicílio. Durante a investigação, descobriram que ele havia instalado câmeras no meu apartamento. Meses de gravações íntimas estavam armazenadas no computador dele. Vídeos meus dormindo, me trocando, chorando no telefone com amigas. No julgamento, revelaram que eu não era a primeira. David tinha um padrão. Identificava mulheres solitárias, com rotinas previsíveis, se inseria na vida delas como um namorado perfeito e, quando elas tentavam sair, escalava para stalking e violência. Uma ex-namorada havia conseguido ordem de restrição 2 anos antes. Outra havia se mudado de cidade para escapar dele. David foi condenado a 4 anos de prisão. Hoje, 2 anos depois, ainda acordo às 6 da manhã. Ainda tomo café preto e como torrada integral.
mas mudei de apartamento, de cidade, de emprego. Minha rotina agora inclui verificar se estou sendo seguida, variar rotas, nunca estar sozinha em lugares isolados. David sai da prisão no próximo ano. Mudei meu nome legalmente e me mudei para outro estado. Ele não vai me encontrar porque a Sarah que ele conheceu, estudou e tentou possuir, aprendeu que amor verdadeiro não invade, não controla, não cataloga. Ainda tenho pesadelos onde acordo e ele está sentado naquela cadeira, me observando. Mas agora sei a diferença entre amor e obsessão. E, principalmente, sei que mereço alguém que me ame sem precisar me diminuir para se sentir grande. A rotina que um dia foi minha prisão agora é minha força. Cada escolha consciente, cada decisão minha, cada momento onde eu decido quem entra na minha vida, cuidadosamente reconstruída. Eu nunca pensei que o amor pudesse ser tão cruel. Meu nome é Laura e aos 32 anos achei que já tinha aprendido a distinguir o que é real do que é ilusão. Conheci Rafael em uma noite fria de inverno, em um bar pequeno no centro de São Paulo, onde o cheiro de café torrado e madeira velha se misturava ao som abafado de uma playlist de jazz. Ele estava encostado no balcão com um copo de uísque na mão, os olhos castanhos brilhando sob a luz amarelada, como se guardassem um segredo que eu ainda não podia entender. Quando ele sorriu para mim, algo dentro do meu peito se acendeu, uma chama que eu não sentia há anos. Mas agora, meses depois, enquanto escrevo isso com as mãos trêmulas, escondida no banheiro com a porta trancada, percebo que aquele brilho nos olhos dele não era amor. Era algo muito mais sombrio. Algo que me puxou para um abismo do qual não sei se conseguirei escapar. Tudo começou de forma tão comum que quase parecia um clichê. Rafael era charmoso, com um jeito de falar que misturava confiança e vulnerabilidade. Ele me contava histórias da infância, de como cresceu em uma cidadezinha no interior, onde as noites eram tão silenciosas que ele ouvia o próprio coração bater. Eu me abri para ele como nunca fiz com ninguém, contando sobre minha mãe, que morreu quando eu era adolescente e como carrego o peso de nunca ter dito adeus. Ele ouvia com atenção, segurando minha mão, e eu sentia que pela primeira vez alguém realmente me via. Passávamos noites inteiras conversando, rindo, planejando viagens que nunca faríamos. Ele me fazia sentir viva, mas havia momentos, pequenos instantes, em que algo parecia errado. Um olhar que se demorava demais, uma frase dita com um tom que não combinava com o contexto, como se ele estivesse testando até onde eu iria por ele. O primeiro sinal de que algo estava fora de lugar veio 3 meses depois que começamos a namorar. Estávamos no meu apartamento, um lugar pequeno mas acolhedor, com paredes brancas e plantas espalhadas pelos cantos. Eu estava cozinhando enquanto Rafael mexia no celular, sentado no sofá. De repente ele perguntou com uma voz calma demais: Laura, você já pensou em como seria se a gente nunca mais se separasse? Tipo, nunca mesmo? A pergunta me pegou desprevenida. Ri, achando que era uma brincadeira, mas quando olhei para ele, seus olhos estavam fixos em mim, intensos, quase famintos. Você está falando de casamento ou de me algemar no porão? Brinquei, tentando aliviar a tensão. Ele não riu, apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos e disse: quem sabe os dois? Naquele momento achei que era só o jeito dele, meio excêntrico, meio misterioso. Mas com o tempo comecei a notar coisas estranhas. Objetos no meu apartamento começaram a mudar de lugar. Chaves que eu tinha certeza de ter deixado na mesa apareciam no chão. Um colar que eu amava sumiu sem explicação. Rafael começou a aparecer em horários estranhos, sem avisar, como se soubesse exatamente quando eu estaria sozinha. Ele conhecia detalhes da minha rotina que eu nunca tinha compartilhado, como o horário exato em que eu saía para correr ou o café que eu sempre pedia no mesmo lugar perto do trabalho.
Quando perguntei como ele sabia essas coisas, ele ria e dizia: "Eu presto atenção em você, Laura, mais do que você imagina." A tensão começou a crescer como uma sombra que eu não podia ignorar. Eu me pegava olhando para ele, enquanto ele dormia ao meu lado, tentando decifrar o que havia por trás daquele rosto que eu achava tão familiar, mas que, de repente, parecia pertencer a um estranho. Uma noite, acordei com ele sentado na beira da cama, me observando. A luz da lua entrava pela janela, iluminando metade do rosto dele, e havia algo de errado na expressão. Não era amor nem preocupação, mas uma curiosidade fria, como se ele estivesse estudando uma presa. "Você... tá bem?" perguntei, minha voz tremendo. Ele apenas assentiu e voltou a se deitar, mas eu não consegui mais dormir. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir, e pela primeira vez senti medo de verdade. Decidi que precisava de espaço. Tentei conversar com Rafael, dizer que queria ir mais devagar, mas ele reagiu de um jeito que me deixou gelada. "Você não entende, Laura," ele disse, segurando meu rosto com as mãos, os dedos apertando minha pele com mais força do que o necessário. "A gente pertence um ao outro. Você não pode simplesmente desistir." A voz dele era suave, mas havia uma ameaça escondida nas palavras, como uma faca brilhando na penumbra. Foi aí que comecei a perceber que Rafael não era apenas controlador. Ele estava me prendendo, como se eu fosse uma peça em um jogo que só ele entendia. Tentei me afastar. Mudei a senha do meu celular. Comecei a evitar lugares onde sabia que ele poderia me encontrar. Mas, de alguma forma, ele sempre aparecia. Uma noite, enquanto eu caminhava para casa depois do trabalho, senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. Olhei para trás, mas a rua estava vazia, exceto pelo som dos meus próprios passos ecoando no asfalto molhado. Quando cheguei em casa, encontrei uma foto minha, tirada naquela mesma rua, escorregada por baixo da porta. Na foto, eu estava olhando para o chão, alheia, e no canto havia uma sombra que não deveria estar ali, uma silhueta que não era minha. O medo se tornou uma presença constante, como um peso nos meus ombros que eu não conseguia tirar. Comecei a pesquisar sobre Rafael, algo que deveria ter feito desde o início. Descobri que o nome dele não aparecia em nenhuma rede social, nenhum registro que eu pudesse encontrar. O endereço que ele me deu, onde supostamente morava, era uma casa abandonada na periferia da cidade. Confrontá-lo parecia perigoso, mas eu precisava de respostas. Marquei um encontro em um café lotado, pensando que estar em público me daria alguma segurança. Ele chegou atrasado, com o mesmo sorriso de sempre, mas agora eu via algo diferente. Uma máscara que escondia algo cruel. "Por que você está fazendo isso comigo?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele inclinou a cabeça como se estivesse confuso, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação que me fez estremecer. "Fazer o quê, Laura? Eu só quero te proteger. Você é minha." A forma como ele disse minha fez meu estômago revirar. Tentei me levantar, mas ele segurou meu pulso, não com força, mas com uma firmeza que me dizia que ele não me deixaria ir tão fácil. "Você não entende ainda," ele continuou, "mas vai entender. O tempo sempre ensina." Saí do café, com o coração na garganta, e fui direto para a polícia. Contei tudo, as fotos, as aparições, o medo que me consumia. Eles prometeram investigar, mas disseram que, sem provas concretas, pouco podiam fazer. Voltei para casa, trancando todas as portas e janelas, mas o pavor não me deixava. Foi então que decidi fugir. Peguei uma mochila, joguei algumas roupas dentro e reservei uma passagem de ônibus para o interior, para a casa de uma tia que eu não via há anos. Pensei que, se me afastasse, ele perderia o interesse. Agora, estou aqui, no banheiro de um posto de gasolina no meio da estrada, escrevendo isso em um caderno velho que encontrei na mochila. O ônibus quebrou há 1 hora e estamos parados em um trecho deserto, onde o único som é o vento batendo contra as janelas.
Minha bateria acabou e não há sinal de celular. Mas o pior não é isso. O pior é que quando olhei pela janela, do banheiro vi uma figura parada no escuro, do outro lado da estrada. Era ele, Rafael. Mesmo estando a centenas de quilômetros de São Paulo, mesmo tendo certeza de que ninguém sabia para onde eu estava indo, lá estava ele, com aquele sorriso, que agora me fazia querer gritar. Ele não se moveu, apenas ficou lá, me olhando, como se soubesse que não havia lugar onde eu pudesse me esconder. Eu não sei o que ele é, se é humano, se é algo pior, mas sei que ele não vai parar. Escrevo isso porque se algo acontecer comigo, quero que alguém saiba a verdade. O amor pode ser um monstro e eu me apaixonei pelo pior deles. Meu nome é Marina e preciso contar o que aconteceu antes que seja tarde demais. Conheci Rafael em um bar no centro da cidade numa sexta-feira qualquer de março. Ele estava sozinho no balcão, tomando cerveja e mexendo no celular. Era bonito, de um jeito simples, cabelos castanhos, barba por fazer, camiseta preta básica. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu e me ofereceu uma bebida. Conversa boa, jeito engraçado, trabalho estável como vendedor de carros. Nada extraordinário, mas havia algo genuíno nele que me atraiu. Começamos a nos encontrar regularmente. Rafael morava sozinho num apartamento pequeno no bairro Operário, dirigia um Civic, usado mas bem cuidado, e parecia ser exatamente o que demonstrava ser, um cara comum, trabalhador, sem grandes pretensões. Depois de 3 meses, passamos a dormir juntos algumas vezes por semana. Ele era carinhoso na cama, atencioso, mas sempre insistia para fazermos amor no escuro. Prefiro assim, é mais romântico, dizia quando eu tentava acender a luz. Achei estranho no início, mas não era algo que me incomodava tanto a ponto de insistir. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa manhã de sábado. Acordei antes dele e fui até a cozinha pegar água. Ao passar pela mesa da sala, vi seu celular vibrando com mensagens. A tela estava acesa e, instintivamente, meus olhos captaram algumas palavras da notificação. Era uma conversa com alguém chamado Carlinhos, e a mensagem dizia: "Mano, você tem que parar com isso. Vai dar merda." Rafael se mexeu no quarto e rapidamente voltei para a cama, fingindo estar dormindo. Quando ele acordou, perguntei quem era Carlinhos, só por curiosidade. Ele hesitou por um segundo antes de responder que era um amigo do trabalho. Durante as semanas seguintes, comecei a notar pequenos detalhes que não faziam sentido. Rafael sempre verificava seu celular obsessivamente, mas nunca atendia ligações na minha frente. Quando saíamos, ele parecia nervoso em lugares muito movimentados. Sempre escolhia mesas nos cantos dos restaurantes de costas para a entrada. Uma vez, quando estávamos caminhando no shopping, ele subitamente me puxou para dentro de uma loja, dizendo que havia visto alguém que não queria encontrar. Quando perguntei quem, ele disse que era só um ex-chefe chato. A situação ficou mais estranha quando resolvi fazer uma surpresa e aparecer na concessionária onde ele dizia trabalhar. Queria levar almoço para ele, algo romântico e espontâneo. Cheguei lá numa quarta-feira ao meio-dia. Procurei por Rafael e descobri que nenhum funcionário com esse nome trabalhava ali. O gerente foi simpático e disse que talvez eu tivesse confundido o local, mas mostrei uma foto dele no meu celular. O homem balançou a cabeça. Nunca havia visto Rafael na vida. Voltei para casa completamente confusa e com o coração disparado. Se Rafael não trabalhava onde dizia, o que ele fazia durante o dia? Como pagava o aluguel, a comida, a gasolina? Quando ele chegou naquela noite, confrontei-o diretamente. Ele ficou visivelmente nervoso, suando frio, e começou a gaguejar uma explicação sobre ter sido demitido há 2 meses, mas não ter coragem de me contar. Disse que estava fazendo trabalhos esporádicos para se manter enquanto procurava um novo emprego fixo.
A explicação parecia razoável e eu me senti culpada por ter duvidado dele. Rafael chorou naquela noite. Disse que se sentia envergonhado do desemprego e que tinha medo de me perder se eu soubesse a verdade. Prometeu ser mais honesto comigo dali para frente. Fizemos amor com mais intensidade que o normal, como se ele estivesse tentando se redimir através do sexo. Ainda assim, ele insistiu para mantermos as luzes apagadas. 2 semanas depois, encontrei uma carteira jogada no chão do quarto dele. Não era dele. Era de couro marrom, bem gasta, com documentos, de um homem chamado José Carlos Silva. Havia RG, CPF, cartão de crédito, algumas notas de dinheiro. Quando mostrei para Rafael, ele ficou pálido e disse que havia encontrado aquilo na rua, que estava pensando em levar até a polícia. Pegou a carteira das minhas mãos rapidamente e a guardou numa gaveta, prometendo resolver aquilo no dia seguinte. Na madrugada seguinte, acordei e percebi que Rafael não estava na cama. Eram 3 da manhã e eu podia ouvir ele falando baixinho ao telefone na sala. Me aproximei da porta do quarto e consegui escutar fragmentos da conversa. Não posso continuar assim. Ela está desconfiando. O velho tinha mais dinheiro do que pensávamos. Meu sangue gelou. Voltei para a cama devagar, fingindo estar dormindo quando ele retornou. Durante os dias seguintes, Rafael ficou cada vez mais estranho. Recebia ligações constantes que o deixavam agitado. Saía de casa em horários esquisitos, dizendo que ia resolver uns problemas. E volta e meia eu encontrava objetos estranhos no apartamento dele. Relógios caros, joias, eletrônicos ainda na caixa. Quando perguntava sobre essas coisas, ele sempre tinha uma explicação pronta. Um amigo havia lhe dado ou havia comprado usado numa promoção. A verdade veio de uma forma que nunca esperava. Numa quinta-feira, eu estava no trabalho quando minha colega Patrícia me mostrou uma notícia no jornal online. Olha que horror, disse ela apontando para a tela. Era uma reportagem sobre uma série de assaltos a idosos na região central da cidade. O último caso havia sido particularmente violento. Um senhor de 67 anos havia sido atacado no estacionamento de um supermercado, espancado e roubado. A vítima estava hospitalizada em estado grave. O que me fez ter um ataque de pânico foi a foto do suspeito, captada pelas câmeras de segurança. Era uma imagem granulada, em preto e branco, mas eu conhecia aquela silhueta, aquele jeito de caminhar. Era Rafael, não havia dúvida. Passei o resto do dia vomitando no banheiro do escritório, tentando processar a informação de que o homem com quem eu dormia, que me beijava, que dizia me amar, era um criminoso violento que atacava pessoas indefesas. Naquela noite, quando Rafael chegou ao meu apartamento, eu mal conseguia olhar para ele. Suas mãos, as mesmas que me acariciavam, haviam espancado um idoso até quase matá-lo. Sua boca, que me beijava com ternura, havia proferido ameaças terríveis contra suas vítimas. Tentei agir normalmente, mas minha mente não parava de imaginar os detalhes dos crimes. Quantos idosos ele havia atacado? Quantas famílias estavam sofrendo por causa dele? Quando fomos para a cama, Rafael quis fazer amor como sempre, mas eu não conseguia. Disse que estava com dor de cabeça e ele insistiu. Começou a me tocar de forma mais agressiva que o habitual. Você está estranha comigo, murmurou no meu ouvido, e sua voz soou ameaçadora pela primeira vez. Aconteceu alguma coisa? Neguei, mas ele segurou meu braço com força, deixando marcas. Foi então que entendi por que ele sempre fazia questão de transar no escuro. Não queria que eu visse a frieza em seus olhos quando ele me tocava. Na manhã seguinte, Rafael saiu cedo dizendo que tinha um trabalho para fazer. Assim que ele foi embora, liguei para minha irmã e contei tudo. Ela me implorou para ir à polícia imediatamente, mas eu estava paralisada pelo medo. E se ele descobrisse que eu sabia? E se decidisse me machucar como havia machucado os idosos?
Eu havia visto como ele era capaz de violência, e agora estava sozinha com esse conhecimento terrível. O terror real não era apenas descobrir que Rafael era um criminoso, era perceber que eu havia sido completamente enganada por meses. Cada momento de carinho havia sido uma mentira, cada demonstração de amor uma farsa para manter sua fachada de homem comum. Pior ainda, eu me sentia cúmplice de alguma forma, como se minha ingenuidade tivesse permitido que ele continuasse machucando pessoas inocentes. O homem que eu pensava amar não existia, era apenas uma máscara usada por um predador.